Paz do Senhor Jesus, quem vos saúda, pastor Antônio Almeida, soldado de Cristo. O homem que não aceita dinheiro, o homem que não aceita oferta, só aceita o presente que vem de Deus. Dos homens não me interessa, a glória de homens não me interessa. Hoje vamos ler o livro de Jó. Jó, para vocês verem, é um homem justo, temente a Deus, desviando-se do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas, toda a riqueza da terra ele tinha, gado em abundância. E um dia, Lúcifer veio diante de Deus e falou assim: Jó te obedece porque o Senhor dá riqueza para ele. Tira a riqueza de Jó e o Senhor vê que ele vai blasfemar na tua cara. E Deus escutou o conselho do diabo e disse: vai lá, Satanás, destrói a vida de Jó. Você sabe que morreu os filhos, perdeu a fazenda, perdeu o gado, perdeu tudo. Vocês sabem a história de Jó. Porque esse homem justo, santo, foi atacado. Ele é um homem santo e justo, mas tem um detalhe. Aqui em Jó 3:25 fala: porque o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. Ele é um homem justo, mas ele não confiava que Deus ia livrar ele de todo mal. Sim, ele não confiava. Jó era justo, santo, um homem desviando-se do mal, mas ele não confiava que Deus ia livrar ele de todo mal. Portanto, ele disse: o que eu temia me aconteceu, e que eu receava veio sobre mim. Ele não confiava que Deus ia livrar ele. Já aqui, em Daniel, né, fala que o rei Nabucodonosor, ele levantou uma estátua no campo de Dura, 27 côvados, e então, e disse, uma estátua de ouro: quem não adorar a estátua de ouro vai tocar as músicas, quem não adorar será jogado no forno ardente. Aí então os 3 hebreus, Misael, Ananias e Azarias, disseram ao rei: vai nos julgar, porque não adoramos a tua estátua, só adoramos o nosso Deus. Então o rei ordenou: toca a música, se eles não adorar, vai ser jogado no forno ardente. E eles disseram: sim, nós não vamos adorar a tua estátua, porque o nosso Deus que servimos vai nos livrar, e se ele não livrar também, não te serviremos. Temos confiança que o nosso Deus vai nos livrar do forno ardente. Mediante essa afronta, o rei mandou aquecer as fornalhas 7 vezes mais. E então, de modo que os soldados que atiraram os jovens na fornalha morreram queimados. E o rei disse: que há que estou vendo? Jogamos 3 homens na fornalha? Sim, mas eu vejo 4 homens. E o quarto dele é semelhante aos filhos dos deuses, que era Jesus que estava com ele. Porque eles confiaram que Deus ia os livrar da fornalha ardente. Eles não duvidaram. Vamos servir esse Deus de todo o nosso gosto, todo o nosso amor e prazer, ainda que nos traça sofrimento, porque é prova de Deus, mas confiamos que o Deus que servimos vai nos livrar do forno ardente. E realmente Deus os livrou. Então, no caso de Jó, ele falava: o que eu receava me aconteceu. Eu duvidava que Deus ia me livrar. Eu duvidava e Deus não o livrou. Permitiu que Satanás destruísse a vida de Jó. Quando você confia em Jesus, não importa o que lhe aconteça, confia cegamente em Jesus, que Ele vai te livrar, sim. Todos que vêm a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos que pedem, receberão. Quem bate, se abrirá. E quem busca, recebe. Essa é a verdade crua e amarga que nós temos que entender. Até na hora da morte,
ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus é o nosso Senhor. Confiamos cegamente no poder de Jesus para nos livrar das doenças. Ao participar da Santa Ceia de Jesus, ele disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós para a remissão dos pecados. E esse é meu corpo dilacerado na cruz do Calvário para a remissão dos vossos pecados. Então, ao beber do sangue de Jesus e comer do corpo de Jesus, temos parte com Cristo, Ele tem parte com nós. E logo o nosso corpo passará a ser semelhante ao corpo de Jesus, que não tem doença em Jesus Cristo. Jesus Cristo não tem doença no seu corpo. E se nós fizermos corpo com Jesus, também não teremos doença. Muitas igrejas dizem, serve o vinho embriagante, nós servimos o suco de uva puro, sem fermento, sem álcool. Muitas igrejas dizem que é fantasioso, é só ilustração. Não, é o sangue e o corpo de Jesus. E quem participa da Santa Ceia de Jesus Cristo tem o corpo dele. E no corpo de Jesus não tem doenças. Creia nessa palavra. Creia e você terá uma vida saudável até o dia da sua morte. Como Moisés morreu com 120 anos sem nenhuma doença. Por quê? Ele confiava em Deus, se fazia corpo de Deus. E no corpo de Deus não tem doença, não tem enfermidade, não tem praga, não tem desgraça, não tem. Essa é a verdade crua e amarga que eu preciso avisar vocês. Confie no sangue derramado de Jesus. Participe da Santa Ceia de Jesus Cristo. O pão asmo, sem fermento, porque o corpo de Jesus não tem fermento. O sangue de Jesus não tem álcool. É o pão asmo com suco puro de uva. Essa é a verdade. E quando você confia em Jesus, nenhum mal lhe chegará. 10.000 morrerão ao teu lado na Covid e 1.000 à sua direita, mas você não será atingido. Confia em Jesus Cristo, nenhum mal chegará à tua tenda, nem bala perdida te alcançará, nem peste que voa na escuridão, e nem mortandade que assola ao meio-dia, porque Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem em todos os seus caminhos. Seu corpo é santificado, é corpo, a habitação do Espírito Santo, e na habitação do Espírito Santo não existe doença. Os postinhos estão cheios de doenças, enfermidade aumentando, porque o povo não crê em Jesus, não se faz corpo com Cristo. Essa é a verdade. Preste atenção nisso. Até outro dia, se Deus permitir. A paz do Senhor Jesus. Lembrança aí, Luiz da Bahia. Lembrança aos amigos que eu não conheci. Lembrança aos meus inimigos. Atirem mais pedra, assim aumentará o tamanho do meu castelo. Amém. Glória a Deus. Paz de Jesus seja com os irmãos. Eu quero ler uma passagem aqui em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Agora, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isto, ficar firmes. Estais por firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica. Glória a Jesus. Aqui a palavra de Deus claramente nos mostra que as nossas armas não são materiais, não são armas do mundo, mas sim as armas, a armadura de Deus, nos revestir do conhecimento da palavra de Deus, estarmos revestidos desse poder, porque nós temos o Espírito Santo, temos a palavra de Deus que nos ensina e o poder do nome de Jesus, com o qual nós vencemos o mal. Em nome de Jesus, nós expulsamos o maligno que vem nos atormentar, que vem tentar nossa vida.
Todos sofremos tentações. O cristão tem a grande graça de ter o nome de Jesus para lutar contra os poderes do mal, contra as potestades, contra esses espíritos malignos que vêm nos atormentar. Porque Satanás não vai ficar quieto vendo você seguir os caminhos de Jesus, você alcançar a salvação, ele não vai te deixar em paz. Assim como ele foi tentar Jesus lá no deserto, e Jesus o venceu pelo poder de Deus, através do jejum, da oração, pela palavra de Deus, ele usou a palavra de Deus para vencer. E você vence também em nome do Senhor Jesus. Você vence todo o mal, toda a tentação que vier sobre você. Você tem as armas, Jesus deixou para você, você tem a arma para lutar contra o inimigo. Não vai lutar contra quem vem te prejudicar. Você tudo entrega nas mãos do Senhor, porque a Deus pertence a vingança, tudo a Deus pertence. E você tem essas armas, se revista da palavra de Deus, conheça a verdade, pois quem conhece a verdade não é escravo. Aquele que conhece a verdade é liberto, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso, você você sabe, aquele que é cristão, você tem tudo na sua mão, você tem o conhecimento, você tem o nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado, você vence todo o mal, toda a potestade, todo inimigo, todo aquele que se levantar contra você, você vencerá. Se o Brasil lutar em nome de Jesus, vai vencer todo esse poder do mal que está sobre a nossa nação, prejudicando, causando tanta injustiça. Usem, tenham o nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado, venceremos todo o mal. Fiquem na paz do Senhor, irmãos. Amém.